Você sabe quais são os materiais e os cuidados de enfermagem na hora de uma intubação traqueal? Eu vou falar disso daqui nesse vídeo, então queria chamar vocês para vir comigo. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intubação traqueal, tá certo? É um dos principais procedimentos que a gente tem na unidade de terapia intensiva. Ele também pode acontecer, né, dependendo da gravidade do paciente, numa unidade de internação, numa unidade cirúrgica, numa unidade de clínica médica, no pronto-socorro, na terapia intensiva, no centro cirúrgico. Então, você, profissional de enfermagem, tem que saber auxiliar numa intubação traqueal e também montar a bandeja de intubação traqueal, providenciar os materiais para que esse procedimento seja feito da melhor forma possível, garantindo uma maior segurança para o paciente, tá? Então, o que é a intubação traqueal? Nada mais é do que a inserção de uma cânula no interior da traqueia, tá? Com o auxílio de um instrumento, seja o laringoscópio convencional, seja o videolaringoscópio, tá? Que hoje em dia a gente tem, que ele é parecido com o laringoscópio, tem uma câmera na ponta e dá para ter uma visão maior da via aérea, sem ser uma visão direta, tá? Porque com o laringoscópio é uma visão direta. Isso tudo com o objetivo de assegurar uma via aérea patente para o paciente. Tanto pode ser realizada através da cavidade oral, então a gente dá um nome de intubação orotraqueal, como pode ser realizada pela cavidade nasal, onde nós damos o nome de nasotraqueal. Rotineiramente, esse paciente é intubado através da cavidade oral. Em algumas exceções que esse tubo ele vai ser passado na cavidade nasal. Que exceções? Então, por exemplo, num trauma muito grave, tá? E geralmente cirurgias de cabeça e pescoço. Então, quando o médico ele coloca o laringoscópio, né, no paciente, ele vai geralmente ter essa visão, tá? Por quê? Porque então o tubo ele vai ser passado aqui, ó, através da cavidade oral, tá? Uma das coisas que a gente sempre tem que falar é que esse tubo ele vai ficar posicionado aqui na traqueia. Que região da traqueia? 3 centímetros acima da altura da carina. Por que isso daí é importante? É importante a gente saber a visualização do tubo, o posicionamento do tubo, porque a gente tem aqui brônquio direito e a gente tem aqui brônquio esquerdo. Então, anatomicamente, quando a gente olha brônquio direito, a gente percebe que o brônquio direito ele é mais reto, tá? E mais facilmente esse tubo, se for muito introduzido, ele vai canalizar o brônquio direito. E aí o que vai acontecer com o pulmão esquerdo? Vai deixar de ser ventilado. Então existe um posicionamento adequado desse tubo, que é geralmente 3 centímetros acima da carina. A carina é o ponto de bifurcação entre brônquio direito e brônquio esquerdo, tá? E aí, se esse tubo tiver seletivo, ou ele muito introduzido, tá? Ou ele exteriorizado, vai gerar no paciente as atelectasias, que são os colabamentos alveolares, tá? Bom, e aí então, quando essa intubação ela é feita rotineiramente, existem 2 escalas, tá? Que podem ser utilizadas para avaliar se vai ser uma intubação difícil ou se vai ser uma intubação rotineiramente fácil. Quais são essas escalinhas? Então, existe a classificação de Mallampati. Então, quando o paciente é classificado como classe 1, há uma observação melhor da via aérea desse paciente,
portanto, torna a intubação orotraqueal mais fácil. E aí essas classes elas vão evoluindo. Classe 2 dificulta, classe 3 dificulta ainda mais, e quando esse paciente é Mallampati classe 4, então já é um grau de dificuldade muito grande para a intubação orotraqueal. Aqui a gente também tem uma outra classificação, que é a escalinha de Comarque-Lehane, tá? Onde a gente vai ter aqui, grau 1, o médico vai ter total visualização das cordas vocais, né? O tubo ele vai passar por entre as cordas vocais. Aqui, grau 2, já vai ter uma certa dificuldade. Grau 3, chegando a sumir a avaliação, né, da via aérea em grau 4. Então, uma dificuldade maior na intubação, certo? Quais as indicações de intubação traqueal? Então, a gente tem algumas perguntinhas que a gente deve fazer, tá? Primeira pergunta, será que esse paciente consegue proteger a via aérea dele? O que isso significa? Será que ele tem um nível de consciência adequado para conseguir fazer a deglutição? O nível de consciência adequado para ele conseguir tossir? Né? Então, ele tem que ter essa defesa, ele tem que conseguir proteger a via aérea dele. E isso daí provavelmente vai estar ligado com o nível de consciência. Outra perguntinha, o paciente ele consegue manter a sua oxigenação e a sua ventilação? Então, o ar ele consegue entrar de uma forma adequada? Ele chega até a unidade funcional do alvéolo para que ocorra a troca gasosa? Então, realmente esse paciente está conseguindo ou não? Se não, é indicação de intubação orotraqueal, tá? Uma outra perguntinha, qual a evolução clínica esperada para esse paciente? Então, qual que é o prognóstico desse paciente? Será que realmente esse paciente tem indicação ou não de intubação? E quais os próximos passos no manejo desse paciente, né? Então, todas essas perguntas, elas são feitas e são respondidas. Tem um jeito mais simples também da gente indicar a intubação traqueal, certo? Quais as indicações mais simples? Então, primeiramente, esse paciente, ele tem um sistema neurológico preservado? Se sim, provavelmente não é indicação. Se não, é indicação. Esse paciente, ele tem um sistema cardiovascular preservado? A gente sabe que em situações de choque, né, choque grave, o paciente tem que ser intubado para proteger sua via aérea, para conseguir manter uma melhor oxigenação, né? Esse paciente, ele tem um sistema respiratório preservado? Ele não tem nenhuma doença pulmonar de base? Então, também vale a pena a gente fazer essas outras 3 perguntas relacionadas ao sistema, tá? E aí, então, quais são os materiais que a gente vai precisar montar? Deixar tudo pronto para a hora da intubação. Então, o laringoscópio, ele tem que estar com a pilha, certo? Adequada, as lâminas, e ele tem que estar testado e montado. E a gente também pode ter o videolaringoscópio, tá? Então, aqui que eu estava falando para vocês. Com o laringoscópio tradicional, o médico vai laringoscopar o paciente e vai fazer a observação direta na via aérea. Com o videolaringoscópio, o que é que vai acontecer? Ele vai laringoscopar o paciente, mas essa visualização da via aérea é através de uma tela. Então, ou um ou outro eu tenho que ter funcionante, e no caso do laringoscópio convencional, com as pilhas em ordem e testado, tá? Outros materiais que a gente vai precisar. A gente vai precisar do dispositivo bolsa, válvula, máscara, tá? Conectado à rede de oxigênio através de um umidificador e uma extensão. Bom, outro material que também tem que estar prontamente testado
é o tubo orotraqueal. Janaína, que tamanho de tubo? Então, na nossa bandeja de intubação, a gente vai deixar uma gama de tubos com várias numerações. 7, 7,5, 8, 8,5, 9, tá? Para o paciente adulto, certo? Por quê? Via de regra, na nossa vivência na terapia intensiva, geralmente é utilizado um tubo 8, 8,5. Hoje em dia, a gente não utiliza mais tubos menores do que esse calibre. Por quê? Porque a gente sabe que o tubo menor, ele vai ter um menor calibre e vai aumentar a resistência, certo? Nas vias aéreas do paciente. Então, geralmente a gente preconiza tubo 8, 8,5. Mas pode ser que tenha alguma intercorrência, pode ser que o médico não consiga realizar a intubação com um tubo desse calibre, e aí a gente já tem os outros calibres também disponíveis, tá? Para o procedimento. Bom, vamos então relembrar um pouquinho o que faz parte, né? Quais são as partes de um tubo endotraqueal? Então, a gente tem aqui na ponta dele um adaptador universal. Esse adaptador universal, ele garante a conexão com o dispositivo bolsa, válvula, máscara e com o circuito do ventilador mecânico, tá? Quando a gente olha para o tubo, a gente percebe uma linhazinha aqui, ó, em volta de todo o tubo. Então, essa linha é que significa que o tubo, ele é radiopaco. Por isso, né, tem essa finalidade de ser radiopaco. Por quê? Porque após uma intubação traqueal, deve-se solicitar um raio-x para confirmar o posicionamento adequado desse tubo no paciente, tá? Percebem-se que o tubo, ele é todo graduado, ele é todo numerado, certo? Aqui a gente tem o calibre do tubo, que é um tubo 8, e aqui a gente tem essa numeração. Por que essa numeração é importante? Ela é importante porque quando o paciente é intubado, a gente tem que anotar, certo? O número de fixação do tubo. Por quê? Porque eu vou fixar o tubo e vou lá na minha evolução de enfermagem, na minha anotação de enfermagem. Paciente intubado, né, com um tubo número 8, sem intercorrências, ausculta ok, realizado o raio-x, tubo bem posicionado, realizada a fixação orotraqueal no número tal. Por que é importante eu fazer isso? Porque muitas vezes na hora de trocar a fixação do tubo, esse tubo ele pode ser um pouco mais introduzido ou ele pode ser um pouco mais exteriorizado, e a gente sabe que se for muito introduzido, né, ou exteriorizado, pode ser que cause atelectasia para o nosso paciente, porque aí a gente vai ter uma intubação seletiva. Então, é muito importante a gente anotar a numeração em que esse tubo foi fixado. Um outro componente do tubo é aqui, ó, a válvula unidirecional. Através dessa válvula unidirecional que a gente injeta ar para poder preencher, insuflar o cuff. Esse cuff também, ele tem um valor de pressão ideal. Por quê? Esse cuff, ele tem algumas finalidades. A primeira finalidade dele, né, uma das finalidades dele é que ele precisa existir porque ele vai fazer a vedação da traqueia. Realizando a vedação da traqueia, ele vai proporcionar que o ar entre pelo tubo e garanta uma ventilação adequada. A sua outra função é que ele, estando insuflado adequadamente, ele diminui a chance de toda essa secreção que junta aqui na nossa cavidade oral, que ela migre para a traqueia, fazendo com que esse paciente, e o pulmão, fazendo com que esse paciente tenha uma pneumonia aspirativa, tá? Então, a gente faz a verificação do cuff através de um instrumento chamado cuffômetro, que mais para frente eu vou falar dele.
E esse cuff ele tem que estar com uma pressão adequada, porque se ele estiver muito insuflado, ele vai fazer uma isquemia na região da traqueia, lesando a traqueia do paciente, e se ele estiver pouco insuflado, a ventilação vai ser inefetiva e a gente aumenta o risco de pneumonia aspirativa. Quando vocês olharem aqui também, esse daqui é a ponta do tubo que a gente chama de bisel. E essa abertura na lateral, gente, ela serve como uma válvula de segurança. Por quê? Se você tem lá um paciente que tem uma rolha, essa rolha ela vai estar aderida aqui no bisel, então eu ainda tenho uma abertura para conseguir ventilar o meu paciente, mesmo que parcialmente, através do olho de Murphy, certo? Então esse daqui foi uma apresentaçãozinha dos componentes do tubo traqueal. Continuando ainda nos materiais, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de mecanismos para conseguir estabilizar esse tubo, fixar esse tubo. Então a gente tem no mercado desde dispositivos específicos para o tubo orotraqueal, tá? Desde esses dispositivos já industrializados, mas também a gente pode fixar com um cadarço e a gente pode fixar com algumas fitas adesivas que também tem no mercado. Que nós vamos precisar também, então nós vamos, fornecer para o médico todos os materiais de EPI, gorro, óculos, máscara, luva estéril, tá? Vamos precisar de seringa para depois a gente insuflar também, além de testar o cuff, a gente vai insuflar o cuff. Xilocaína gel para lubrificar o tubo ou xilocaína spray. Deixar todo o material de aspiração montado, porque geralmente durante a intubação, muitas vezes o médico ele não consegue visualizar a via aérea do paciente, porque o paciente está cheio de secreção, precisa ser aspirado durante o procedimento, tá? Já vamos perguntar para o médico, doutor, quais são os sedativos, analgésicos, hipnóticos ou bloqueador neuromuscular que você vai utilizar. A gente já aspira, já deixa tudo identificado. Vamos precisar de um fio guia ou, se for uma intubação mais dificultosa, a gente vai precisar ter um bugie. E estetoscópio para confirmar, primeiro método para a gente confirmar lá o posicionamento do tubo, mas a gente também pode ter um capnógrafo, que é um método ouro para confirmar o posicionamento do tubo, tá certo? Através das ondas e dos valores da capnografia, gaze, e vamos precisar posicionar o nosso paciente adequadamente, tá? Que isso daí pode ser através de coxim. Por quê? Porque a orelha, ela tem que estar posicionada na mesma altura do tórax para poder ter uma hiperextensão efetiva e melhor visualização da traqueia para a intubação. Então, quais são os cuidados de enfermagem, né? Então, a gente vai preparar todo o material. Depois que a gente preparou o material, nós vamos testar o cuff do tubo. Vamos colocar o fio guia, montar o material de aspiração, sempre manter o nosso paciente monitorizado, posicionar esse paciente adequadamente para facilitar o procedimento, já deixar as medicações para intubação preparadas, né? Então foi ventilado, foi feita a ventilação nesse paciente, foi aspirado, foi realizada a intubação. Intubou o paciente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tô lá na cabeceira junto com o profissional médico e o fisioterapeuta. Então a gente ajuda na retirada do fio guia, tirou o fio guia, vai insuflar o cuff, insuflou o cuff, já vai conectar o paciente ao ventilador mecânico que já vai estar montado e testado, né? Feito isso, a gente também já vai fixar o tubo adequadamente e anotar a numeração que a gente fixou esse tubo, certo? O ideal é que seja solicitado um raio-x para comprovar o posicionamento adequado desse tubo e após 30 minutos, em torno de 30 minutos, 40 minutos, colher uma gasometria arterial,
para fazer o ajuste, o reajuste da ventilação mecânica para esse paciente. Essa daqui foi a intubação tradicional que a gente vê bastante. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da intubação sequência rápida. Então, o que é essa intubação sequência rápida? Gente, não é o médico chegar correndo, a equipe chegar correndo e intubar o paciente correndo, não é isso. A intubação sequência rápida, ela está relacionada à oxigenação, à pré-oxigenação do paciente, certo? Sem o uso de pressão positiva, ou seja, sem a gente pegar aquele dispositivo bolsa-válvula máscara conhecida como ambu e ficar lá ambuzando. Então pode ser feito somente com ele conectado à rede de oxigênio, pode ser feito através de uma máscara conectada ao oxigênio, uma máscara não reinalante, e também pode ser feito através da ventilação não invasiva, tá? Isso é essa intubação associado aos bloqueadores neuromuscular, tá? Então, vamos lá. O que consiste essa intubação em sequência rápida? Consiste na pré-oxigenação sem realização da ventilação com pressão positiva, otimização adequada das seguidas da infusão de um agente sedativo potente em dose suficiente para causar perda da consciência imediata no paciente e em seguida um agente bloqueador neuromuscular. Por quê? Porque vai ter como objetivo a paralisia motora, obtendo condições adequadas para a intubação traqueal, tá? Por que fazer então essa intubação sequência rápida? Quais são as suas vantagens? O que é que estão falando disso daí por aí? Estão falando, tem várias pesquisas que diz que a intubação sequência rápida ela é superior à intubação utilizando apenas a sedação na emergência, tá? Por quê? Porque geralmente a intubação sem ser sequência rápida utiliza geralmente dormonide e fentanil, tá? E a de sequência rápida então vai utilizar um bloqueador neuromuscular. Existem múltiplos estudos e nesses múltiplos estudos há um sucesso de 99%, tá? Para o paciente que é submetido à intubação sequência rápida. Isso daí por quê? Porque traz menos complicações por entregar o paciente ao intubador em condições excelentes para a realização do procedimento. E aí a gente tem então 7 P's da intubação sequência rápida para seguir. Quais são esses 7 P's? Então tem que ter uma preparação, uma pré-oxigenação, uma pré-intubação, ou seja, a otimização desse paciente, paralisia com indução, o seu posicionamento adequado, posicionamento com comprovação e pós-intubação. Nossa, Janaína, que dificultoso. Sim, por isso que a gente traz um mnemônio para vocês, que eu tenho como fonte esse e-book aqui, que tem como título Intubação de Sequência Rápida, aprenda como fazer, tá? E aí, então, ele propõe esse mnemônio que se chama topzera. O que é que isso significa? O T significa tudo pronto, o O significa oxigena, o P significa otimiza, o Z, zero consciência, zero reflexo e eixos alinhados, o R, rápida introdução e o A, avaliação pós-tubo. Então, na letra T, a gente vai ter o tudo pronto. O que é esse tudo pronto que esse mnemônio propõe? Então, ele propõe que a gente mantenha o paciente monitorizado o tempo todo, com acesso venoso, que a gente prepare todo o material que vai ser utilizado, que a gente já deixe aspirado e preparado as drogas que vão ser utilizadas, né? Tanto o analgésico como o hipnótico e o bloqueador neuromuscular,
propõe deixar todo o material de aspiração também montado e ainda eles propõem que todo intubador tem que ter um plano B, tá? Caso a intubação não seja bem sucedida ou não seja possível, que o intubador já tenha um plano B. Já na letra O, a gente vai ter a oxigenação. Então, o O vai ser oxigena. Oxigena esse paciente como? Ou com a máscara não reinalante adaptado ao oxigênio, ou com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, também conectado ao oxigênio sem pressão positiva. O P, o que é esse P? O que esse primeiro otimiza? Esse otimiza significa o seguinte: se a gente está com um paciente que está hipotenso, ele já está com hipotensão antes da intubação, vocês concordam comigo que quando a gente seda o paciente ou faz o bloqueador neuromuscular, esse paciente vai ter ainda mais uma queda de pressão arterial? Então, o que esse primeiro otimiza significa? Significa que muitas vezes é necessário a gente corrigir a pressão arterial desse paciente e se ele estiver desaturando também uma pré-oxigenação adequada, certo? Então, o que é que vai ser feito? A gente vai garantir que esse paciente não apresente hipotensão importante, que ele não apresente uma pressão arterial sistólica menor do que 90 e que ele não apresente desaturação menor do que 90, tá? Então, se o paciente ele já está hipotenso, geralmente o uso de drogas vasoativas se faz necessário até mesmo antes da intubação, tá? Gente, só reforçando, a intubação ela é um processo dinâmico que envolve várias pessoas. Então, isso daí é dinâmico. Enquanto uma pessoa já está ali oxigenando, já está ali na cabeceira auxiliando, aspirando o paciente, se o paciente continua na hipotensão, já tem outra pessoa lá instalando a droga vasoativa na bomba de infusão e aí vai se tendo o acompanhamento e a tomada de atitudes com esse paciente, tá? E aí, o que o Z significa? Zero consciência, né? Zero reflexo. Porque primeiramente vai ser feito um analgésico, depois vai ser feito um hipnótico e depois vai ser feito o bloqueador neuromuscular. Porque ninguém quer ter a sensação de estar lá bloqueado sem estar sedado adequadamente. Então, a ordem é essa. Geralmente é realizado fentanil para dor para esse paciente, certo? Em seguida, pode ser realizado ou midazolam, ou etomidado, ou a ketamina, ou o propofol. Vai depender do que você tem disponível na sua instituição e vai depender também da clínica do paciente. Por exemplo, o propofol. O propofol, ele é um sedativo que ele diminui o metabolismo cerebral. Então, provavelmente, ele vai estar mais indicado para aqueles pacientes neurocríticos que têm elevação da pressão intracraniana, por exemplo. Então, vai depender da clínica do seu paciente e do que você tem disponível na sua instituição. Feito isso, o paciente sedou, o paciente perdeu a consciência, aí sim vai ser feito o bloqueador neuromuscular, que também tem as suas indicações. Pode ser a succinilcolina e pode ser o rocurônio, tá? Vai depender da indicação e do que você também tem disponível, certo? Juntamente feito isso, vai se preconizar o posicionamento do paciente. Então, os eixos, eles têm que estar alinhados. Qual eixo? Então, o eixo aqui da orelha do paciente tem que estar alinhado na altura do tórax para garantir uma hiperextensão adequada para facilitar na intubação desse paciente.
O R, então, né, depois que esse paciente já está bloqueado, então vai ser feita a rápida introdução do tubo. Então, aqui vocês estão vendo o paciente sendo intubado. Após a introdução do tubo, o paciente foi intubado, vai ser feita uma avaliação pós-intubação. Será que realmente esse paciente ele está intubado, está ventilando adequadamente? Então, o que pode ser feito? Pode ser feito a ausculta pulmonar, tá? Pode ser conectado a esse paciente um capnógrafo, uma capnografia, tá? Porque aqui, ó, a gente vê um paciente intubado adequadamente, com a onda da capnografia perfeita. Aqui embaixo, a gente percebe o quê? Ou esse paciente está em parada cardíaca prolongada, que ele não tem mais nada de expiração de CO2, ou essa intubação está no esôfago, né? Então, a gente consegue comprovar o posicionamento do tubo. E o raio-x de tórax para avaliar exatamente o posicionamento desse tubo, para ver se esse tubo ele está ventilando tanto o pulmão direito como o pulmão esquerdo, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado de intubação, né, traqueal. Era isso que eu tinha para passar para vocês, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curta. Se você tem dúvidas, deixe o seu comentário porque eu vou responder, tá bom? Tchau, tchau!